Se o seu cabelo vai ou não vai ondular depende até certo ponto da sua origem. O fio de cabelo asiático é circular em um corte transversal, de modo que tem tendência a ficar liso. As pessoas negras têm os fios achatados, ovalados, formando naturalmente ondulações apertadas. Os fios de cabelo dos caucasianos ou europeus brancos estão entre esses dois tipos, tendendo, portanto, a ser ligeiramente ondulados. A maioria de nós ficará grisalha, mas isso acontece mais cedo para os caucasianos do que para os negros ou asiáticos. Está bem para você, Gerald? Parece que sim. Ainda bem, o cabelo está quase acabado. Quando isso acontece, é melhor parar. Mas ao mesmo tempo em que a testosterona faz com que os homens percam cabelo na cabeça, ela produz um crescimento de pelos mais vigoroso em outros lugares. Embora nem sempre bem recebido, este crescimento tende a ocorrer nas orelhas e no nariz. O motivo pelo qual a testosterona tem efeitos tão diferentes no crescimento de cabelos é um grande mistério. O cabelo corporal não é a única coisa que cresce à medida que envelhecemos. Parece que o nosso nariz continua crescendo por toda a nossa vida, o que é bom, pois 90% do que saboreamos é, na verdade, odor. As nossas orelhas também crescem. No final, todas essas mudanças graduais resultam em uma transformação da nossa aparência ao longo dos anos. Viola está preparando um bolo para o aniversário de 45 anos de seu casamento. E há muito a comemorar. Bud e Viola têm tido sorte. No geral, ambos gozam de boa saúde. À medida que envelhecem, eles lidam com algumas enfermidades ocasionais. Mas, de uma maneira geral, eles têm tido muita sorte. Há algum tempo, Bud e Viola vinham planejando uma viagem, que vai envolver uma grande reunião de família pelo aniversário de 45 anos de casamento deles. Estarão com filhos que não vêm há anos e netos que não conhecem. Tem espaço para tudo. Bem arrumadinho dá. Uma viagem longa. Pelo caminho, estão planejando duas importantes excursões. Visitar o Alasca e Nova York pela primeira vez em suas vidas. É a viagem de toda uma vida. Mas pode terminar não sendo exatamente o que eles haviam esperado. Embora uma visita à cidade grande possa ser empolgante, pode também trazer algum desconforto. Ao contrário da relativa calma das planícies do Kansas, aqui é barulhento. Muito barulhento. E à medida que envelhecemos, a nossa audição começa a se deteriorar um pouco. É extraordinária a maneira como todos os sentidos do nosso corpo funcionam, inclusive a audição. O ouvido externo coleta os sons e os conduz pelo canal auditivo para fazer vibrar o tímpano. Essas vibrações são transmitidas através do ouvido médio por ossos muito pequenos. Esses são os únicos ossos que param de crescer logo após o nascimento. Um adulto tem os ossos do ouvido do mesmo tamanho dos de um recém-nascido. Um deles é o menor osso do corpo, o estribo. Ele se encontra no ouvido interno e as vibrações passam através dele. No outro lado está a cóclea, um pequeno tubo ósseo em espiral. Ele é o principal responsável por ouvirmos uma ampla variedade de sons. Com o auxílio de um microscópio eletrônico, pode-se observar algo impressionante. Como o som é transmitido ao cérebro. Aqui estão fileiras de minúsculos cílios de apenas 0,02 de milímetro de altura. À medida que vibram com um ruído, enviam sinais elétricos para o cérebro, o que percebemos como som. É fascinante observar. Essas formas em V são, na verdade, grupos de cílios, parte de um sistema de amplificação embutido. Abaixo está situado o resto do amplificador.
Isolando-se uma dessas células ciliadas, é possível ver exatamente o que acontece com elas quando há música. Elas começam a dançar. A articulação pula literalmente. A resposta empolgada dessas células ciliadas amplifica as vibrações fracas que aqui chegam provenientes do mundo exterior. Isso é tão bem feito que, na verdade, pode-se ouvir um alfinete cair. Desde o momento em que nascemos, uma a uma, essas células ciliadas começam a morrer. E aquelas que registram as frequências mais altas são as primeiras. Eis aqui o que parecem as células ciliadas quando isso acontece. Devido à perda dessas células, por volta dos 10 anos, ouvimos uma maior variedade de sons do que iremos ouvir pelo resto de nossas vidas. À medida que envelhecemos, algumas pessoas continuam a ouvir relativamente bem, mas outras perdem tantas células ciliadas que só podem captar sons muito altos. A maioria já não percebe mais sons de alta frequência. Assim, se o som do metrô de Nova York pode ser ouvido dessa maneira pelos jovens, por outro lado, poderá ser ouvido assim. Somos nova-iorquinos. Vamos andar de metrô hoje. É claro que se a sua audição está se deteriorando e os seus olhos já não estão mais tão bons, o cérebro tem que compensar da melhor maneira que puder. Isso pode tornar as coisas desconcertantes de vez em quando. Mas apesar do cérebro encolher à medida que envelhecemos, não se perde a inteligência. O cérebro tem apenas que trabalhar mais para que a limitada informação que recebe do mundo exterior faça sentido. Isso deixa menos células para a memória e para o processo de tomada de decisão. Na próxima parada da viagem de Bud e Viola, eles encontram alguns de seus filhos e netos. Por volta dos 70 anos, muitas pessoas já perderam cerca de 1/3 de sua força muscular. Mas isso não é inevitável. O exercício regular pode ajudar-nos a manter os músculos. Como um pecuarista fisicamente ativo, Bud é capaz de ter um desempenho tão bom quanto o dos seus netos. Mas com o envelhecimento, há algo mais que acontece e pode ser evidenciado com o auxílio de uma câmara termosensível. Ao mapear o calor do corpo, os médicos podem detectar problemas. Margaret estava andando um dia quando sentiu uma dor aguda na perna. A olho nu, não há muita diferença entre os dois joelhos. Mas com a câmara termosensível, a diferença é evidente. Um dos joelhos tem coloração azul e verde, mas o outro apresenta uma cor extra, uma mancha vermelha.